E quando nós não atingimos os objetivos, não é? E quando nós não atingimos os objetivos? Nós vivemos aqui rodeados de um mundo que nos exige uma espécie de uma alta performance, atingir os objetivos, não é? Eu ligo aqui as redes sociais e ontem via o Wendel Carvalho lá no Brasil, vida espetacular, ele a sair num super Mercedes de casa, com a sua mulher em ótima forma física, todos bem vestidos, com coisas caríssimas. E pessoal, isto não é uma crítica, tá? Não entendam como tal que não é maravilhoso a gente ter uma vida ótima e sermos bonitos e ricos e nada de errado com isso, tá? Mas somos bombardeados com esta obsessão por atingir objetivos, com esta obsessão por vivermos uma vida que nem sequer é acima da média, mas é no topo da curva normal, por atingirmos resultados estratosféricos, por sermos melhores do que os outros, etc, etc, etc. E eu confesso e reconheço que muitas vezes até, eu acredito que hoje menos do que no passado, mas muitas vezes sou culpado até por conteúdos desse género, não é? Que é quando nós falamos para empresários e para empresas, temos aqui uma preocupação de ser a empresa que atinge os resultados, não é? De sermos a empresa que atinge as metas, de sermos competitivos, de encontrarmos um posicionamento melhor que o da concorrência. E de facto a vida empresarial obriga-nos a isso. E eu vivo aqui a falar de metas, de objetivos, de planeamentos, de dar o litro todos os dias para atingir os resultados e de conseguirmos atingir resultados não apenas nas nossas empresas, mas na nossa vida pessoal, estarmos em forma, sermos magros, termos relacionamentos incríveis, uma boa conta bancária. Então nós vivemos em torno da procura deste tipo de resultados a todos os níveis, mas nem sempre as pessoas nos falam do que não corre bem, nem sempre nos falam de como reagir quando não corre bem. Eu estava a falar com esta semana que estive no Brasil, estava a comentar com uma pessoa amiga sobre, aliás, ela estava a comentar comigo sobre salvo erro, um direto do professor Karnal e do professor Cortella, que são dois indivíduos pelos quais eu tenho uma admiração sem limites, e onde eles falavam sobre o livro da felicidade, não é? Mais uma vez, a pressão pela felicidade, a pressão por tudo isto. E aparentemente terá entrado alguém no direto que está perguntado, ou que terá lançado um desafio. E para quando o livro da infelicidade? Tá? E eles adoraram a ideia. Uau! O livro da infelicidade. E a verdade é que eu adorei a ideia também, que é, toda a gente nos ensina sobre a felicidade, mas uma parte da nossa vida nós não vamos estar felizes. Não é? Toda a gente procura atingir uma ideia de felicidade, mas ninguém nos ensina como lidar com os momentos de infelicidade. Não é? E talvez isto seja importante. E talvez não seja só talvez, não é? Isto será provavelmente, seguramente importante. Até porque esta história da felicidade talvez seja uma ilusão de que nos vendem, não é? A coisa de ser feliz, não é? Será que é possível ser feliz? Eu não vou dizer que é ou que não é, eu não sou ninguém para ter sequer reflexões sobre isso e muito menos posições definitivas. Mas será que é possível ser feliz? Ou que nós temos momentos de felicidade, ou que nós estamos felizes pontualmente, não é? Será que é possível ser uma empresa de sucesso ou ter sucessos pontuais? Porque nós nunca valorizaríamos a felicidade se não conhecêssemos a infelicidade, nunca valorizaríamos o sucesso empresarial se não conhecêssemos o insucesso também pontualmente. Ou seja, são as tais, é a tal história, já ontem falei um pouco disto, as duas faces da mesma moeda. Nós termos momentos em que as coisas correm bem nas empresas significa que há outros momentos em que não correm bem. Nós festejamos quando atingimos uma meta,
porque muitas das vezes não conseguimos atingi-las. É importante que as pessoas percebam isso, e não há nenhuma empresa que atinja sempre os objetivos. Há momentos em que a empresa vai batendo todas as metas, mas eu garanto que é tudo uma questão de tempo até chegar a um momento em que nós não vamos estar a bater as metas, e mais ainda, em que talvez esse momento se prolongue no tempo, e não batemos outra vez, e não batemos outra vez, e não batemos outra vez. Então não tem isso de bate a meta todo o dia, não é? Não tem isso de bate as metas todos os meses, todos os trimestres. E se alguém estiver a atingir as metas todos os trimestres e todos os anos, é porque não sabe defini-las, não é? É porque elas são mal definidas, as metas. São metas que a gente já sabe que vai conseguir atingir. Então, quem se desafia, é óbvio que tem momentos que chega e tem momentos que não chega. E é absolutamente crítico nós sabemos lidar com isso também, porque senão viveremos aqui numa perturbação de acharmos que somos menos do que os outros, porque vemos estas estrelas e estes gurus do coaching, não é? Que nos dão a ideia de que atingem sempre os resultados a que se propõem. E pessoal, isso não é verdade, tá? Então começar exatamente por aí. Vamos desmontar esta ideia de que há pessoas que têm vidas perfeitas. Vamos desmontar a ideia de que há indivíduos que atingem tudo aquilo a que se propõem. Pessoal, não tem isso, não é? As vidas de todos nós são oportunidades misturadas com ameaças e são sucessos misturados com frustração. Os melhores de nós frustram constantemente. Aliás, os melhores de entre nós, e os melhores em cada área, lidam diariamente com a frustração. Vocês viram o Djokovic na final do US Open? Destruído emocionalmente. É que não foi só no final do jogo. Ele, no final da primeira partida, ele tem um ataque de fúria, ele percebeu que aquilo estava a escapar-lhe entre os dedos. Só tinha perdido a primeira partida, mas ele percebeu que a coisa era pior do que isso. E ele destrói a raquete na final da primeira partida, num acesso de fúria, num acesso de raiva, e a meio do jogo ele chora convulsivamente. Então imaginem o sofrimento em que este fulano está, não é? O melhor jogador provavelmente da história do ténis, não é o meu preferido, mas tenho que reconhecer que é provavelmente o melhor, aquele que tem o melhor histórico, que tem os melhores números, que tem o melhor tudo. E no dia em que ele vai bater talvez os últimos recordes que lhe faltam, ele percebe que aquilo lhe foge entre os dedos e colapsa emocionalmente. Imaginem o sofrimento deste fulano, não é? Multimilionário, casado com uma mulher lindíssima, imagino eu que imensos amigos, uma vida incrível, saúde e forma física, um histórico incomparável na sua área profissional, e tem ali um momento de destruição. Como é que vocês acham que ele se sentiu nas semanas seguintes àquilo ter terminado? Como é que ele se sentiu no dia seguinte? Como é que ele se sentiu na semana seguinte? É provavelmente alguém que está emocionalmente destruído, está a lamber feridas, está a tentar recuperar-se, seguramente que vai, porque é um campeão. Na Austrália vai aparecer muito provavelmente mais forte do que qualquer outro, e dificilmente aquilo lhe escapa na Austrália, mas é a capacidade de sair do buraco, tá? Quantas vezes os maiores empresários do mundo, Warren Buffett, teve situações dificílimas nos encontros anuais, ali no final do século, no final dos anos 90, quando se lhe exigia que investisse em tecnologia e ele não queria investir, e quando todas as empresas cresciam 40%, 50% em termos de valor bolsista ao ano, e a dele não crescia, e os acionistas exigiam isso. Exigiam que ele dominasse uma área na qual ele não queria investir, exigiam que pagasse um dividendo que ele não queria pagar, e ele manteve-se fiel, mas teve momentos muito difíceis, O Bill Gates teve momentos terrivelmente difíceis, até com a empresa a despencar em bolsa, a cotação, durante anos. O mesmo o Jeff Bezos, o Steve Jobs na Apple, não é? Que hoje é tido aí como uma espécie de um ídolo, foi despedido da sua própria empresa, vivia em sofrimento profundo, não é?
Ou seja, são pessoas que nós admiramos muitíssimo, que são muitíssimo bem-sucedidas, são admiráveis, mas nós não podemos olhar para elas acreditando que elas não têm momentos de sofrimento profundo. Têm exatamente igual a nós. Que elas não têm momentos em que as coisas não lhes correm bem, em que não atingiram aquilo a que se propunham, em que não conseguiam, que não encontravam o caminho. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Nós somos todos mais ou menos iguais. Não tem isso das pessoas que vivem vidas incríveis e que são iluminadas e dos outros que são os desgraçados que não encontram o caminho. Todos lidamos com momentos de gratificação, todos lidamos com momentos de frustração. E mais ainda, isso nunca vai mudar. Tá? Eu repito muitas vezes e lembro-me com quem aprendi, não é? Com o Kit Cunningham, que um dos nossos maiores problemas na vida é nós acharmos que devemos ter uma vida sem frustração. É acharmos que não devemos ter problemas. E pessoal, isso não existe. Não há vidas sem frustração, não há vidas sem problemas. Não é isso que nós sequer devemos procurar. Porque provavelmente o único lugar onde há pessoas que não frustram é o cemitério. E nós não queremos ir para lá brevemente, acredito eu. Então, aprender a disciplinar a frustração é o grande desafio da maturidade. Acho que vou ter que dizer isto outra vez. O grande desafio de maturidade filosófica é aprendermos a disciplinar a frustração. É aprendermos a responder à frustração. Aceitar a frustração, entender que ela faz parte da vida. Por exemplo, eu tenho-vos transmitido aqui que estamos a ter o melhor ano de sempre aqui na empresa, que vamos com... Por acaso recebi os números atualizados, mas no último número íamos com 136% de crescimento em relação ao ano passado. Mas está a ser um ano perfeito? Não. Ainda hoje estivemos aqui a analisar determinados números que não estão nem perto daquilo que nós queríamos, não daquilo que nós tínhamos objetivado. Aliás, começámos muito melhor o ano do que estamos agora neste segundo semestre. Então há frustração, não é? Vamos com um grande crescimento face ao ano passado, mas não atingimos os objetivos do último trimestre. Eram muito altos? Eram, mas não os atingimos. E este trimestre também não vamos atingir o objetivo. Propusemos um valor que não vamos conseguir atingir. Estamos a ter um mês fantástico agora em setembro. Verdade que setembro é provavelmente o segundo melhor mês da história da empresa, mas o que nós tínhamos objetivado era mais. Não é? Antes de fazer o mês, nós imaginávamos que o mês ia ser melhor. Então não atingimos o objetivo. E, portanto, é normal. Não é? Se os nossos objetivos estão bem desenhados, e o que é um objetivo bem desenhado? Um objetivo bem desenhado é um objetivo fora da nossa zona de conforto. E o que é um objetivo fora da nossa zona de conforto? É um objetivo que nós nunca atingimos. Então, isto significa o quê? Que a cada trimestre nós temos que estar a propor-nos, ou devemos, nós não temos nada, mas se eu quiser fazer a coisa bem feita, a cada trimestre eu devo estar a propor-me a fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer. E se eu estou sempre a propor-me a fazer coisas que eu nunca consegui fazer, adivinha o que é que vai acontecer? Há muitas vezes que eu não vou conseguir. Eu imaginei que ia conseguir se conseguisse reunir um certo número de condições, mas muitas vezes eu não consegui. Ou os pressupostos que eu assumi que eram bons não se mostraram tão bons. E agora talvez a coisa mais importante que eu vou dizer no direto. E está tudo bem com isso. Tá, pessoal? Faz parte do processo. Está tudo bem de não atingir o objetivo. No prazo que eu defini. Eu posso marcar esse objetivo para o trimestre seguinte outra vez. Tá? Então, cada vez que não atinjam uma meta, que não atinjam o objetivo, e isto não nos dizem nos vídeos dos gurus, isto não nos dizem nos vídeos do desenvolvimento pessoal,
está tudo bem. Se o objetivo foi bem definido, foi fora da zona de conforto, significa que foi alguma coisa que eu nunca fui capaz de fazer, então pode acontecer que eu não seja capaz de fazer desta vez. Está tudo bem. Não se sintam menos do que ninguém por isso. Faz parte do processo de progredir eu nem sempre atingir os objetivos. E eu volto a reconsiderar os pressupostos, volto a reunir mais capacidades e proponho-me a fazê-lo outra vez mais à frente. Tá? Então era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje, que é, está tudo bem quando não atingimos um determinado resultado. Agora, há aqui um nugget de reflexão que eu sou obrigado a trazer também, que é, está tudo bem se pelo menos eu aproveitei para aprender alguma coisa, tá? Porque aquilo que eu vejo muitas vezes acontecer nas empresas é que nós propomos um resultado, não atingimos o resultado e desistimos do resultado. Propomos um resultado, não atingimos o resultado e culpamos alguma envolvente não controlável. Culpamos a economia, culpamos o governo, culpamos a concorrência, culpamos até a nossa equipa. Não. Se eu não atingi o resultado a que me propus, eu tenho que tentar aprender alguma coisa com isso. O que é que eu não fiz que devia ter feito? O que é que eu não pensei que devia ter pensado? O que é que me parece que eu preciso para preencher a diferença entre um ponto e outro? Tá? Se eu não atingi o resultado, que pelo menos eu aproveite para uma reflexão séria. Que eu aproveite para aprender qualquer coisa. Porque se eu conseguir tirar uma aprendizagem das coisas que eu não atinjo, dos resultados que eu não atinjo, eu terei condições, obviamente, para atingir mais à frente. Mas, então, talvez aqui uma boa conclusão. Na vida não há fracassos. Boa. Estas são aqueles chavões. Uma boa frase para postar no Facebook. Na vida não há fracassos. Só há feedback. Vou dizer outra vez? Posso? Não há fracassos. Só há feedback. E o que é isto de só haver feedback? O que é feedback? É esta ainda não é a forma certa de fazer. Não? Feedback é tu não fracassaste. Esta não é a forma certa de fazer. Então é a vida a dizer-nos, não é por aqui, é talvez um pouquinho mais ao lado. É o universo que se organiza para nos dizer que o caminho que nós tentamos não é o caminho certo, que precisa aqui de uma procurazinha, de uma afinação. Ainda não é desta forma. Eu lembro-me de uma história que li sobre o Thomas Edison, já não sei exatamente onde, de uma vez ele ter feito uma experiência, ainda enquanto ele estava a tentar desenvolver a lâmpada elétrica, e a experiência correu mal e provocou uma explosão no laboratório, e estava um amigo a ajudá-lo, porque ele tinha pedido ajuda ao amigo, e o amigo disse que ele era louco, que ainda ia magoar-se um dia, ou magoar alguém, e que a coisa acabaria mal. E ele disse, e enquanto o amigo, zangado com ele e furioso, gritava e lhe dizia estas coisas, ele estava sentado a tomar notas. E o que ele respondeu foi, isto nada aqui correu mal. Eu descobri outra forma de não fazer isto. Não é? Eu descobri outra forma de não fazer isto. Então, quando nós tentamos alguma coisa e não conseguimos, o resultado não foi o esperado, o que é que em rigor nós podemos adquirir? Eu descobri outra forma de não fazer. Não? É outra coisa que eu já sei que não vale, é outro caminho que eu já sei que não vale a pena tentar. Então, meus queridos, acredito que este é o grande, é a grande mensagem que eu quero passar hoje. Nem sempre as coisas correm como nós esperamos, nem sempre nós atingimos os objetivos. Não somos só nós, os gurus também, tá? Aí essa malta que diz que atinge tudo, também não, também têm problemas em casa, discutem com os maridos e com as mulheres, às vezes querem sair de casa, às vezes separam-se e divorciam-se.
às vezes, muitas vezes, têm muito menos dinheiro do que dizem que têm, tá? Muitas vezes. Também discutem com as pessoas na rua, também choram, também andam infelizes, também têm dificuldades para manter o peso e a forma física, tá? Toda a gente lida com as mesmas frustrações, nós somos humanos, é igual para todos, tá? Agora, aprender com as coisas e lidar com esta frustração, saber disciplinar esta frustração, é crítico para o processo de lamber as feridas, tirar a aprendizagem, voltar no ciclo seguinte, quando estivermos prontos para tentar outra vez, até conseguir. Tá, pessoal? Até conseguir. Tal como eu imagino que o Djokovic vai fazer agora, assim que ele se recuperar. Talvez ele passe uma semana sem sequer querer ver uma raquete de ténis ou uma bola de ténis, mas a fibra de campeão, eu acredito que vai fazer com que, assim que ele conseguir limpar emocionalmente esta enorme frustração, vai fazer com que ele outra vez se prepare, e provavelmente na Austrália, ele está muito acima dos outros ainda, provavelmente na Austrália ele não perderá a chance. Mas não estamos aqui a falar de ténis, estamos a falar da empresa. As nossas empresas é igual. Às vezes a gente tem que andar ali 5 anos, 6 anos, 7 anos a querer ganhar um título e não chega ao título. Tá? Porquê? Porque os outros também jogam. E os outros também estão a fazer o trabalho deles. Não é? E eu não sou um fracassado por não chegar lá. Os outros também estão a fazer o trabalho deles. Cabe-me aprender, disciplinar a frustração e ir tentando de formas cada vez melhores, cada vez mais inteligentes, até eu conseguir atingir o resultado.